Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre De Minha Vida, Poesia e Verdade, do Goethe. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Unesp. Todo mês a gente pode escolher um livro do catálogo deles. E a minha escolha, eu acho que foi de abril ou maio, foi De Minha Vida, do Goethe. Eu li Os Sofrimentos do Jovem Werther ano passado e eu gostei muito. Primeiro porque é um romance epistolar, eu gosto de livros escritos em formas de cartas, então se tornou um dos meus favoritos do ano passado. Eu gostei muito da escrita do Goethe, eu acho que é uma escrita melancólica, romântica, que eu particularmente gosto muito. Eu acho que eu não tinha lido nenhum clássico alemão até então, se eu não estou enganada, e foi o meu primeiro contato e eu me apaixonei, e eu sabia que eu queria ler mais coisas do Goethe. Ainda tem algumas obras dele, né, que eu quero ler, Afinidades Eletivas, que eu quero ler no que vem, tem Fausto, algumas outras obras, mas eu resolvi que esse ano a minha obra de Goethe seria, então, De Minha Vida, Poesia e Verdade, que é a sua autobiografia. É um livro bem grandinho, ele tem quase 1000 páginas, quase 900 páginas, 930, 940 páginas. E ele é dividido em 4 partes. Então, até comentei aqui, eu acho que foi no vídeo de unboxing, se eu não me engano, ou de próximas leituras, que eu ia fazer um projeto lendo esse livro do Goethe, lendo uma parte por mês. A primeira parte era para ter sido em agosto, mas muitas coisas aconteceram e eu acabei atrasando a leitura. Então, eu finalizei essa semana a leitura da primeira parte e vou ler a segunda parte já em breve, já vou começar hoje mesmo. E eu gostei muito da escrita do Goethe, eu acho que assim, tem que ler Os Sofrimentos do Jovem Werther antes, ou Afinidades Eletivas, né, que eu não li, porque eu acho que você consegue conhecer a escrita dele, porque é uma escrita assim bem descritiva, bem melancólica, algumas partes dramáticas, então assim, tem que gostar do estilo dele. Eu, como falei, gosto muito. Eu acho que assim, é uma escrita que fala comigo. O jeito que ele vai construindo os livros, né, são muito bons. Então, tem mais alguns calhamaços que foram publicadas pela editora Unesp, que é Viagem à Itália, que é um relato de viagem quando ele vai para a Itália. Tem também da França, e acho que são esses. E tem Conversações com Goethe, que é uma outra pessoa que escreve. Podemos dizer que De Minha Vida é uma autobiografia do Goethe. Ele traz um pouco sobre a sua vida, né? Nessa primeira parte, assim, que eu li, ele descreve muitas coisas sobre a sua vida. Então, assim, se você quer ler esse livro, não se preocupa que eu acho que não tem muito spoiler nessa primeira parte, porque ele retrata aqui até os seus 15 anos, então tudo que vem acontecendo, ele traz bastante aspectos culturais, coisas importantes que aconteciam naquela época. Goethe, então, nasceu no dia 28 de agosto de 1749, em Frankfurt, na Alemanha, quando os sinos dobravam, né, a 12ª badalada do dia, que inclusive ele fala aqui no comecinho. E o autor, então, ele quase morreu no parto, né, pelo erro, né, pela imperícia de uma parteira. E até ele fala que depois disso, o vô dele, que era prefeito na época, fez um decreto para as parteiras. Então, ele foi muito importante para isso também. Goethe, então, é considerado, né, um dos maiores, se não o maior, para mim, eu acho que é o maior autor alemão de todos os tempos. Ele é um autor muito eclético, né, porque ele escreveu poesia, poemas, ele escreveu tragédias épicas, né, como Fausto, ele escreveu romances, enfim, ele era um autor muito eclético, ele se desdobrava em muitas coisas, ele escrevia peças de teatro, algumas eu acho que não foram publicadas, mas aqui ele escrevia contos. Então, assim, e desde muito pequeno o Goethe fazia isso, sabe? Não era, nossa, ele veio fazer isso na adolescência. Não, ele aprendeu a ler muito novo, começou a escrever com uns 4 ou 5 anos, ele já escrevia alguns poeminhas infantis. Então, assim, eu acho que sim, o Goethe é um maior autor alemão que nós temos aí. E sei que tem outros, como Thomas Mann, muito importantes, mas eu acho que o Goethe ele tem uma certa importância muito maior na literatura em si. Como eu falei, eu ainda só li Sofrimentos do Jovem Werther dele, mas eu tenho aqui, inclusive, Fausto, que eu quero muito ler, dizem que é difícil, tem Afinidades Eletivas, e vários livros dele aí que eu pretendo ler, e eu acho que assim, ele tem potencial para se tornar um dos meus autores favoritos. Eu, que gosto muito de literatura inglesa, tenho aí um autor favorito fora, então, né, desse nicho da literatura inglesa, é um autor alemão, e eu estou surpreendida e quero ler
tudo que esse homem escreveu. O livro, então, é dividido em 4 partes. Cada parte é dividida em vários livros, como se fossem vários capítulos, né? Então, aqui nessa primeira parte vai do livro 1 ao livro 5. Essa primeira parte vai mais ou menos até os 15 anos do Goethe. Ele conta, então, detalhes da sua vida, detalhes sobre a sua família. O Goethe, ele veio de uma família de classe nobre, né? Uma família que era muito importante ali em Frankfurt. O seu pai era advogado. Quando ele casou com a mãe, né, do Goethe, ele teve um cargo de conselheiro, porque o avô do Goethe, o avô materno, era prefeito. Então, assim, querendo ou não, isso trouxe muito privilégio para o autor, né? Vim de uma família mais abastada, que tinha acesso à cultura, que tinha acesso a livros, que tinha acesso ao teatro, que tinha acesso às artes. Então, isso ajudou muito na formação do Goethe, como pessoa, como autor, como leitor. Esses traços culturais que vinham da sua família teve muita importância na vida dele. O seu próprio pai era um ávido leitor e escritor, né? Ele tinha uma biblioteca muito grande, onde Goethe ele teve acesso a muitas obras, teve acesso muito cedo também. E o autor, nesses seus primeiros 15 anos de vida, digamos assim, ele vai retratando os eventos históricos que aconteceram ali durante a sua vida, conforme a sua percepção de criança. Então, conforme ele vai lembrando, isso é muito legal, essas descrições que ele faz como se ele tivesse o olhar de criança da época, como, por exemplo, quando aconteceu o sismo de 1755, que é um terremoto que aconteceu em Lisboa, né, em Portugal, que teve consequências trágicas muito grandes, inclusive, né, vindo ali para Frankfurt, na Alemanha. Então, Goethe, nessa época, tinha mais ou menos 6 anos, e ele retrata esse fato histórico, quando ele lembra, né, de tudo que aconteceu, como era relatado as mortes, e mais ou menos nessa idade. Então, como eu falei, o Goethe ele começa a escrever os poemas infantis, então, porque ele já lia bastante, ele já tinha um acesso, via o seu pai lendo, via o seu pai escrevendo, então ele já começava a escrever poemas infantis para apresentações na escola, sabe, aquelas, não é competição de poema, mas que as crianças vão lá e declamam. Então, em vez de ele pegar uma poesia pronta, ele próprio escrevia a sua poesia. Então, assim, ele era, desde muito cedo, ele começou a escrever, ele era inteligentíssimo e brilhantíssimo. E desde pequeno, o Goethe também tinha o costume de ler grandes obras, como Metamorfoses, de Ovídio, com menos de 10 anos, Robinson Crusoe. Então, assim, dentre outros tantos livros, mas eu acho que, imagina uma criança com menos de 10 anos ler livros assim. Ele era realmente, assim, autodidata, ele era brilhante. Acho que isso, como eu falei, foi muito importante aí para sua carreira, para ele ser tão conhecido também como um grande autor. O Goethe, quando criança, ele ficava muito doente, a sua imunidade não era muito boa. Em 1758, ele acaba contraindo varíola, então ele passa muitos períodos da sua infância doente. Então, talvez nesses períodos foram os livros que foram seus amigos, porque ele não saía muito de casa, só tinha contato com seus irmãos. Inclusive, mais ou menos nessa época, ele perde um irmão 3 anos mais novo que ele. Então, o Goethe ele passa por muitas coisas complicadas durante a sua infância, né? Ele passa por situações complicadas, que eu acho que também isso tem uma referência na sua escrita mais melancólica, mas algumas pessoas podem achar depressivas. Eu acho que isso tem muita relação com tudo que ele viveu. O Goethe também ele tinha um relacionamento maravilhoso com seus avós maternos. Ele até lembra que quando ele estava na casa desses avós, ele tinha uma sensação de paz, um aconchego que ele só sentia lá. Então, seus avós maternos foram muito importantes, né, para a vida dele, para a criação dele. O seu primeiro contato também com Homero foi muito pequeno, na casa de um tio que tinha uma biblioteca enorme. Então, esse amor pela literatura que o Goethe tinha, ele vem, né, do exemplo da família, do seu pai, do seu tio, do seu avô. Então, assim, o Goethe, ele tinha muito exemplo da família para ler. Então, imagina, criança lendo Homero, criança lendo Metamorfoses. Eu acho que ele teve uma bagagem muito boa desde muito cedo. Na época ali, o Goethe, ele não ia para a escola, então ele era ensinado pelo seu próprio pai na maioria dos anos, né, ele e os seus irmãos, exceto quando a casa deles precisou ser reformada. E aí o pai passou por muitas tribulações, muita coisa acontecendo, e eles foram para a escola. Foi um período bem diferente, bem difícil para ele, porque ele não estava acostumado. Ele estava saindo da sua zona de conforto, que era estudar na escola, que era estudar em casa, perdão. Então, assim,
Eu acho muito brilhante, assim, tudo que aconteceu. Com os seus 7, 8 anos, o Goethe escreveu um conto, que é um conto de pares, né? Um conto de menino, tá até aqui o conto inteiro na obra. Eu acho muito legal, porque o livro, ele não traz só o que o Goethe, né, vai escrevendo a sua autobiografia, mas ele traz as poesias, ele traz os contos, ele traz trechos de romances que ele escreveu e nunca publicou desde muito adolescente, ele é muito novo, então esse livro é para quem realmente quer conhecer mais do autor, para quem quer ler coisas que não foram publicadas em outros lugares, que o Goethe, né, nunca publicou, histórias que só estão aqui e é brilhante. É uma pena que a gente não tem mais coisas desse autor tão grandioso, sabe? Porque eu acho que o Goethe ele poderia ter escrito muito mais. Eu não me recordo com a idade que ele faleceu, né, vou descobrir mais pra frente, mas eu acho que a gente tem muito pouco de um autor tão grande para nossa literatura. Quando ele escreveu esse conto, o conto ficou tão bom que nem os seus amigos acreditavam que era ele que tinha escrito. Então, assim, o potencial do Goethe desde criança já era muito grande, então seus amigos duvidavam dessas coisas que estavam escritas, que não era ele tinha que provar isso escrevendo, né? Ali na frente dos seus amigos, inventando coisas na frente dos seus amigos para que eles acreditassem que foi ele mesmo que escreveu. E é muito legal ver tudo isso acontecendo assim né, pelas descrições dele mesmo, essa percepção que ele tinha da sua infância. E daí, por volta dos 10 anos, quando o Goethe estava com seus 10 anos, acaba acontecendo uma invasão na cidade. A tropa francesa, ela invade Frankfurt e a família Goethe, né, ali, eles tiveram a sua casa invadida, porque era uma casa muito grande, então era uma casa que tinha espaço, principalmente depois daquela reforma que eu falei. Então, o representante do rei francês, ele acaba invadindo a casa ficou sediada ali para o rei, as tropas militares ficavam ali, né, as pessoas mais importantes ali dessas tropas. O Goethe ficou sem seu quarto, porque ele precisou ceder o seu quarto no sótão para que esse comandante aí guardasse suas obras de arte, porque esse comandante achou muito legal, porque em Frankfurt tinha vários artistas, então ele se interessou pelos artistas locais, contratava esses artistas para que pintassem ali, e o quarto do Goethe meio que virou um museu nessa época pro capitão, então, deixar as suas obras de arte ali. Inclusive, nesse período, o Goethe, ele tinha contato com esses artistas, então era algo muito legal, porque ali ele também ajudou muito na sua bagagem cultural, ele ficava ali conversando com os pintores. É muito legal ver tudo que aconteceu na vida dele e que isso levou, né, a escrever as suas obras. Como eu falei, então, o Goethe ele tinha vários traços culturais, ele tinha uma relação maravilhosa com o teatro, porque como seu avô era prefeito, ele meio que tinha um passe livre para entrar em todas as peças, então ele assistia tudo que ele queria de um lugar privilegiado. Como eu falei, esse privilégio do Goethe trouxe uma bagagem muito cultural para ele, ajudou muito ele. Então ele escreveu também suas próprias peças de teatro. Tem uma que eu não lembro o nome, acho que é Ifigênia e Taurismo, algo assim. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Inclusive eu comprei, tava R$ 12 na Amazon, tava bem baratinha, é uma peça. E eu fiquei muito curiosa para ler. Essa é uma das várias peças que o Goethe escreveu, mas a gente não tem acesso, né? É uma pena. Então, ele começava a escrever também peças de teatro. Então, como eu falei, ele foi um autor muito eclético, ele escrevia muitas coisas de diversas formas. Ele não era aquele autor que só escrevia romance, sabe? Ele escreveu Fausto, que é uma tragédia enorme, né? Ele escreveu sua autobiografia, ele escrevia relatos de viagem. Até comentei com a Thaís, que eu fico pensando, imagina as descrições que ele faz da Itália, quão maravilhoso deve ser, porque nesse livro ele faz muitas descrições, sabe? As descrições dele são muito boas. Então imagina o quanto as descrições são maravilhosas, ele relatando sua viagem na Itália, contando suas experiências. Nossa, eu tô muito ansiosa para ler esse livro também. Então ali o período da invasão, como eu falei, né, que estava ali acontecendo, acaba por volta dos 12 anos do Goethe. Então a casa, né, ficou mais livre, eles deram graças a Deus, porque o pai do Goethe teve uma confusãozinha ali com o comandante, então eles não se davam muito bem. Aí, quando acabou essa invasão, a casa foi liberada, e com medo da casa ser invadida novamente, porque era uma casa muito grande, tinha espaço,
eles acabaram alugando a parte de baixo para uma família conhecida para não ter perigo de ser invadida de novo. Aí nesse período o Goethe começou a estudar hebraico, porque ele queria entender o Velho Testamento, o sonho dele era ler no original o Velho Testamento. Vamos ver se isso vai acontecer, né, no decorrer do livro. Então ele começa a ter aulas de hebraico, até o professor fica se perguntando, né, porque um jovem ali de seus 12, 13 anos quer ter aula em hebraico. E realmente era porque ele queria entender no original o Velho Testamento. Inclusive ele fica aqui algumas páginas falando sobre o Velho Testamento, ali o povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, Lia, Raquel, ali nesse período com as suas próprias palavras. Isso é tão bom, assim, você lê que você nem vê o tempo passar. Eu até postei no Insta. E a gente não vê o tempo passar quando a gente tá lendo Goethe, sabe? Mesmo que sejam coisas que às vezes, sabe, são só relatos da vida dele que, nossa, não vai me acrescentar em muita coisa, né? Não é, nossa, um livro que vai mudar a minha vida, mas é tão bom de ler, é tão bom ver o tipo que ele escreve, as descrições que ele faz nessas páginas que ele ficou contando da forma dele, né? Essa história do povo de Israel foi tão bom, assim, que eu nem via o tempo passar. Então, tem sido muito boa essa jornada, tem sido muito especial, eu tô gostando muito. E aí o Goethe também começa, nesse período dos 14, 15 anos, a escrever poemas, versos para outras pessoas, para eventos, para casamentos, para velórios. Só que ele não sabe que isso teria consequência, né? Que acontece um fato, ele se mete numa confusão por causa desses escritos, por causa desses amigos que ele escreve, né? Que incentivam ele a escrever. Nessa época também o Goethe ele conhece o seu primeiro amor, que é a Gretchen. Eles acabam não tendo, né, um relacionamento em si, mas eles se gostavam, aquele amor de adolescência, de andar junto, de pegar na mão. Só que aí, por causa desse fato que eu comentei da escrita, ele e a Gretchen, eles precisam acabar se afastando, que é quando termina, então, essa primeira parte. E o Goethe, até eu lembrei da Marianne, né, de Razão e Sensibilidade, que ele fica muito doente por causa desse afastamento da Gretchen. Então ele era muito sentimental, ele era muito melancólico, e não teria como as suas obras serem diferentes disso, né? Não tem como o autor se distanciar muito daquilo que ele é. Então eu acho que o Goethe, ele escreve tudo que ele sente, e acho que isso é muito bonito. E tem sido uma jornada maravilhosa acompanhar esse livro. Em breve eu volto, então, conversar com vocês sobre a segunda parte, em suas 300 páginas, é um pouquinho maior. Estou ansiosa para continuar essa jornada que tem sido maravilhosa. Eu agradeço na editora Unesp por ter me mandado. Eu quero solicitar as outras obras do Goethe, como Viagem à Itália, Viagem à França. Eu acho que, como eu falei, o Goethe tem muito potencial para se tornar um dos meus autores favoritos. E se você quer ler esse livro, também tem algumas meninas lendo junto com a gente, num grupinho que a gente formou, a gente não conversa muito lá, mas eu vou fazer um vídeo para cada parte do livro, então. Ou se você quiser depois, quando você for lendo, você lê a primeira parte, o vídeo também é legal para ver as minhas percepções. Me contem também nos comentários se você já leu, as percepções de vocês, o que vocês acharam, ou se você está lendo comigo, o que você achou. Eu tô gostando muito, foi uma surpresa, assim. Eu acho que o Goethe, ele já é um dos meus autores favoritos, porque conhecer a escrita dele verdadeiramente e ver essa autobiografia tem sido muito legal. Vou deixar aqui no box da descrição o link, né, para compra desse livro, todas as outras links úteis, link na Amazon, meu Instagram, o Instagram dos clubes. Caso você não me segue, eu vou deixar aqui tudo na descrição. E muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.